Eu quero saudar a amada Igreja com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem-vindos à casa do pão. Amém? Amém. Vou fazer a pergunta que fiz a semana passada. Quem tem fome? Amém. Amém. Então está na casa onde pode encontrar e saciar a sua fome, a sua sede espiritual, e nós queremos congratular-nos e dar graças ao Senhor, porque hoje temos a nossa irmã Micas presentes e brevemente, se Deus assim permitir, contaremos também ter presente brevemente, sempre possível, a minha irmã Aurora. E por isso as dificuldades muitas vezes motoras do nosso organismo, quando atingimos a idade da nossa juventude mais avançada, não é? E que nos começam a impedir, mas pela graça do Senhor, sempre possível, estamos diante daquele que é o Senhor dos Senhores, o médico dos médicos, o Rei dos Reis, aquele que nos dá paz e tranquilidade. Amém? Diz assim o texto da carta à Igreja de Filadélfia, em Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e 8, que eu quero deixar nesta saudação à Igreja, neste culto de celebração. E ao anjo da Igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e o que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, aleluia, a qual ninguém pode fechar, graças a Deus. Que tens pouca força, ó Senhor, dá-nos mais força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Que esse seja de facto o propósito de cada um de nós esta manhã. Sabermos que em qualquer circunstância é o Senhor que abre e ninguém fecha, e é o Senhor que fecha e ninguém abre. Amém? Nosso Deus e Pai, colocamos, Senhor, as nossas vidas diante de Ti, gratos, Senhor, por aqueles que já estão presentes na Tua casa e aqueles que porventura ainda vêm, Senhor, apressa aos Teus passos, para que juntamente conosco possamos hoje, uma vez mais, celebrar a ceia e também escutarmos a Tua palavra, alimentarmos, Senhor, da Tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus, que aqueles que esta manhã Tu separaste, Senhor, para ministrar o louvor e também, Senhor, a Tua palavra, que eles sejam usados por Ti, ungidos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de passar a palavra ao nosso irmão Emanuel, que é ele hoje que está com a responsabilidade do louvor, quero, já agora, fazer este aviso à Igreja para, se puderem, estarem presentes, para, assim, juntos também celebrarmos um culto da ação de graças no sábado, dia 19. Portanto, é deste sábado a 8 dias, correto? Dia 19 de julho, às 11 horas da manhã, aqui na nossa casa de oração, para juntos com os nossos irmãos Lídia e Emanuel, e, porque não, o Levi e o Tiago, porque já são o fruto do casamento dos nossos queridos, que querem assim cultuar ao Senhor um culto de ação de graças, onde eles vão renovar também, certamente, estes votos de continuidade na presença do Senhor. Sábado, dia 19, às 11 horas da manhã. Está correto? Aleluia, glória ao Senhor. Mas, uma vez mais, será um prazer ter a Igreja aqui no dia 19. Nós completamos 25, já fizemos 25 anos de casados, graças a Deus, e queremos fazer o que se costuma fazer, as bodas de prata. Há pessoas que não ligam, e nós damos muitas graças a Deus, porque Deus tem sido bom para connosco, Deus tem sido fiel para connosco,
e sobretudo, Ele tem-nos sustentado. E isso é muito importante quando um casal se sente sustentado pela mão do Senhor todos os dias. Amém? Eu tenho andado também assim um bocado despistado. É muita coisa. Os meus pais neste momento estão a viajar dos Estados Unidos para aqui, onde tivemos ensaio. Há umas coisas. Então até me esqueci de trazer os cornos para eu ter aqui à minha frente. Mas vamos louvar ao Senhor. Viemos com esse propósito, e esse é o propósito de nós todos estarmos aqui hoje, esta manhã. É para louvar e bendizer o nome do Senhor. E também participar da Santa Ceia, que Ele deixou instituída para que tivéssemos memória dEle, da sua morte, da sua ressurreição e, sobretudo, da sua vinda. Ele breve voltará. Podem estar cientes disso. A Bíblia tem tudo explicadinho. É só ler e interpretar. O Senhor está perto. Vamos cantar um coro, Coração do Pai. Podemos estar de pé, quem puder. E eu antes de entoarmos, queria ler aqui em Ezequiel, capítulo 36. É isso mesmo. Capítulo 36, o versículo 26 e 27 diz assim: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Também no 11:19 deste mesmo livro de Ezequiel, 11:19 diz assim, 19 e 20: E lhe darei um mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os executem. E eles serão meu povo, e eu serei seu Deus. Eu creio que Deus mudou o coração de cada um de vós, assim como mudou o meu, e vai mudando. O nosso coração vai ser transformado cada dia, não é? Aquele coração de pedra que nós tínhamos, que nos dá um coração de carne, um coração humano, um coração com sentimento. E aqui a palavra diz que um mesmo coração, um mesmo sentir, uma unidade. É o corpo de Cristo. Isto é o que Ele quer dizer. Vamos entoar este hino para a glória e honra do Senhor. Recebi um novo coração do Pai. Totalmente ligado, unido.
você sente o que cantou, sai do seu lugar e vai abraçar o seu irmão. Abraça alguém que você nunca abraçou. Diga, te abençoe, meu irmão. Faça isto, não é só cantar. Faça-o do coração. Faça-o do coração. O amor de Cristo é assim, não é só de lábios, é de sentimento, é de ação. Diz a palavra do Senhor para executarmos a sua palavra. Amém? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Aleluia. Glorificado seja o Senhor. Aleluia. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, durante o tempo da vossa carreira aqui na terra, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor a vós. Jesus pagou o preço para nós podermos estarmos aqui. O nosso lugar era naquela cruz. O nosso lugar era passar aquele caminho sendo massacrado, sendo chicoteado, sendo esbofeteado, sendo cuspido, sendo humilhado. Esse era o nosso caminho a fazer. Mas Ele fez isso por nós. É um alto preço, meus irmãos. Nós às vezes nem nos damos conta disso. Agarramos as coisas terrenas, não vale nada. O sangue de Jesus. Vamos cantar este corinho, o alto preço, que nos faz recordar realmente que Ele pagou esse preço para que nós sejamos um corpo unido, todos com os seus membros, não é? Todos temos, não é uma perna, não é um braço, não é um dedo, não é a cabeça, a cabeça é Cristo, mas todos nós somos membros desse corpo e o Senhor quer que nós vivamos unidos. Eu sei que foi pago um alto preço e que cada um de vós saiba que foi pago um alto preço. Amém? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu
sei que foi pago alto preço, aleluia, para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, eu pensava em ti, eu pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos ventem separar, aos nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Peço a um irmão, uma irmã, neste momento, que leve a sua voz ao trono da graça com oração. Aleluia, Santo és, Senhor. Louvado e adorado sejas por sempre, Senhor. Senhor amado, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, que estamos aqui na tua casa, Senhor, estamos louvores, Senhor, porque tu és um rei, de todo louvor, Senhor, tu és aquele em quem nós devemos ter a nossa confiança, Senhor Jesus. Oh, meu Senhor, nós te louvamos de toda a nossa alma e todo o nosso coração e nós cantamos alegrias ao teu nome, Senhor. Tu estás no nosso meio. Tu dizes onde estão dois ou três, eu estarei no meio deles. E nós, pela fé, Senhor, e pela tua palavra, sabemos que estás aqui. Senhor, continua conosco, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, nestes símbolos que vamos tomar. Ó Senhor, que possamos ter consciência daquilo que estamos fazendo, porque é o teu corpo, é o teu sangue, Senhor. Que o nosso coração esteja lavado, Senhor, com o sangue de Jesus, para que possamos entrar no teu santo reino e estar contigo face a face. Senhor amado, continua conosco e aceita a gratidão da nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Dentre 10 leprosos, só um voltou para dar graças a Deus. Só um se atirou aos pés do Senhor para render-lhe gratidão. Só um. E esse era estrangeiro. Esse era samaritano. Nós possamos vir aos pés da cruz, ir aos pés do nosso Senhor, todos os dias, não só quando vimos aqui à casa do Senhor, mas todos os dias, e derramar o nosso ser diante dele. Vamos entoar este corinho: perto quero estar, junto aos teus pés.
se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, te adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei só a ti. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Vou pedir agora ao irmão Quinzé, que vai passar para recolher as ofertas, os dízimos, os irmãos entenderem. Quem dá com Alegria como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará.
Não é só por você dar. Deus não precisa do nosso dinheiro para nada. Deus não precisa das nossas ofertas para nada. Mas é uma maneira de nós adorarmos o Senhor também. Porque a obra precisa continuar. Não é? Então temos pagamentos a fazer. Então, por isso é que é levantada uma oferta. Para que a obra continue. Não é o mais importante. O mais importante é a palavra. E essa jamais vai parar. Vou passar a palavra ao pastor. O Senhor abençoe. Amém. Quem está alegre na presença do Senhor, diga amém. Chegou o momento, depois de este período em que nós cantamos, libertamos a nossa alma, damos ao Senhor o nosso louvor, e diz a palavra que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. E é um momento em que então nós temos o nosso coração disponível para ouvirmos a palavra do Senhor. Deixem-me ser franco e perdoem-me a minha franqueza. E o Senhor certamente que compreende também o que eu vos vou dizer. Mas se a palavra que o Senhor envia à sua igreja, não quer dizer que tenha que ser do pastor da igreja. Qualquer palavra que o Senhor envie à igreja, se ela não tiver efeito, é em vão o mensageiro transmiti-la. Então, que nós possamos, na presença do Senhor, reter da palavra do Senhor, porque nós consideramos todos o que está aqui escrito. Não é este livro em si. A diferença está no conteúdo do livro que nós queremos ser a palavra, o nosso alimento que nós necessitamos. Convido a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Espero que todos estejam a escutar a minha voz. Evangelho de Lucas, capítulo 22, e gostaria que todos pudéssemos então acompanhar esta leitura, e para isso convido um irmão ou uma irmã que sinta no seu coração partilhar conosco o favor de ler os versículos do versículo 7 até ao versículo 16. Lucas capítulo 22, do versículo 7 até ao versículo 16. Chegou porém o dia, o dia que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparei-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até à casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz onde está o aposento em que lhe é comer a Páscoa com os meus discípulos. Então ele vos mostrará um grande cenáculo memorial. Ai, fazei preparativos. E indo eles acharam como lhe havia sido dito e prepararam a Páscoa. Até o versículo 16. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que pudesse. Porque vos digo que não o comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Obrigado, mãe. Nosso Deus e Pai, eis-me aqui diante de Ti, Senhor, para dizer-te que estou disponível, Senhor, para Ti, pronto para Tu usares este vaso
um instrumento, Senhor, usa segundo a tua soberana vontade. Que não seja o homem a falar, muito menos eu. Porque esta palavra, Senhor, ela terá vontade, já teve, terá e continuará a ter um impacto na minha vida. E por isso eu estou-te grato, Senhor, em nome de Jesus. Que a tua igreja sinta também, Senhor, a tua palavra, o impacto nas nossas vidas, para que em meio, Senhor, a todo este cenário que estamos a viver real, nos nossos dias, tal como naquele tempo, Senhor, possamos fazer a diferença e vivermos diferentes neste mundo que jaz no maligno. Oro agradecido ao Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, meus amados. Convido todos, mesmo sentados, a lermos juntos o Salmo 128, no capítulo 128, versículo 1, que é um dos versículos que gostaria que vocês, se quiserem guardar. Salmo 128, versículo 1. Depois há mais versículos que eu vou-vos dizer que eu gostaria que vocês sublinhassem, ou dessem mais atenção. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Vamos dizer então todos juntos este salmo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Muito feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Este texto que nós lemos no Evangelho de Lucas, ele serve de apoio à mensagem, mas não só. Ele tem como pano de fundo, de facto, as últimas horas que foram vividas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, juntamente com aqueles 12 homens que ele chamou para que os acompanhasse durante aqueles 3 anos e 6 meses. A palavra então de Deus ordena-nos, na verdade, como filhos de Deus, sim, porque diz a palavra que nós fomos feitos filhos de Deus por adoção em Jesus Cristo. Como filhos de Deus, ela exorta-nos, ordena-nos a andar no caminho. E todos nós sabemos quem é o caminho. Amém? É Jesus. A nossa caminhada diária, então, ela deve ser o exemplo dos fiéis. Esta palavra, quando foi dita a Timóteo por Paulo, não foi só para Paulo. Ela é dita para cada um de nós. Sermos nós todos, cada um, na nossa, onde vivemos, no nosso meio em que estamos, sermos o exemplo dos fiéis. Diz assim em 1 de João, no capítulo 2, versículo 6, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Não é só dizer que eu aceitei Jesus como Salvador. Deve viver como ele andou, ou deve andar como ele andou. Porque também, ainda em 1 de João, no capítulo 1, versículo 7, diz assim, isto é uma condição, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E hoje nós cantamos coros que nos levaram a refletir, ou nos devem levar a refletir, o que é sermos uma família em Cristo Jesus. Amém? Então, recupera então o versículo. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém. Também devemos ser como ele. E devemos ser como ele também, não só como ele andou, mas também nos nossos relacionamentos. Devemos ser como o Senhor Jesus Cristo nos dá este exemplo. Está registado em 1 de João, no capítulo 4, versículos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mais uma vez, eu não falei nada com o Emanuel em relação aos coros, mas mais uma vez o Senhor orienta de forma que já no louvor seja de facto um complemento para que a mensagem se complete. Portanto, andar como Jesus implica
muitas coisas, meus amados, mas implica envolvimento na obra e todo o serviço de Deus, até mesmo quando esta bonita jarra é sempre enfeitada, porque ela é sempre bonita com as flores, sejam elas quais sejam, é sempre bonita. Mas muitas vezes também devemos interiorizar, meus queridos, que por causa do nosso comportamento nós entristecemos o Senhor, porque o Espírito Santo está em nós. E o entristecemos profundamente. Ele sempre está pronto para restaurar o nosso relacionamento com Ele, quando nós, com o coração puro, com o coração contrito e arrependido, nos achegamos a Ele. Portanto, a Igreja do Senhor em Esmorins, esta manhã e sempre, precisa interiorizar que a vida com Jesus nunca é inativa, nunca é em vão. Ou crescemos em santidade, isto é muito importante nós retermos, ou nós crescemos em santidade sendo imitadores do Senhor Jesus, ou então andamos em conformidade com os padrões do mundo. E é muito fácil nós, porque estamos inseridos no mundo, é muito fácil nós sermos, deixa-me usar este termo, sermos arrastados, não é? Pelas modas do mundo, não é? É muito fácil. Eu chamo então uma vez mais a atenção à Igreja, na qual eu também estou incluído. O Emmanuel há pouco disse que nós somos membros, não é? Nós somos membros, não é? O Senhor Jesus Cristo é a cabeça, nós somos membros do corpo, não é? Temos que estar totalmente ligados, porque o meu braço não pode ficar desligado do meu corpo, não é? Portanto, eu estou incluído neste corpo. Deus não nos chamou para vivermos de acordo com os padrões do mundo. Diz então assim a palavra de Deus que o mundo jaz no maligno. E se o mundo jaz no maligno, eu não posso viver de acordo com os padrões do mundo que jaz no maligno. É o que diz em 1 João, no capítulo 5, e versículo 19. Durante aproximadamente 3 anos e 6 meses de ministério, o Senhor Jesus ministrou várias parábolas, lições, ensinamentos para os seus discípulos e para aquelas multidões que o acompanhavam, que o seguiam. Muitos iam, de facto, com o objetivo de serem beneficiados em muitas coisas, não é? Mas muitos também seguiram e seguiam de coração. Porém, Jesus reservou a celebração da Santa Ceia, um momento vivido já muito próximo do dia em que o Senhor estaria para sofrer na cruz do Calvário. E Ele deixou, de facto, os ensinamentos e as últimas instruções aos seus discípulos. E então o Mestre envia Pedro e João para prepararem a Páscoa. Nós vemos no texto que nós lemos, de Lucas 22. Esta era a principal instrução de Jesus para Pedro e para João, que foi justamente esta. E aqui eu gostaria que vocês também sublinhassem, se quiserem, este versículo. Vale a pena sublinhar este versículo e meditarem neste versículo. Eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até à casa em que ele entrar. É o versículo 10 de Lucas 22. E aqui o que chama a atenção é: encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até à casa que ele entrar. Aqui podia perguntar, por exemplo, quem é que seria este homem com o cântaro de água às costas? Por outras palavras, o que Jesus diz assim: segui o homem com o cântaro de água. Quem é o homem com o cântaro de água? Mas deixo isto à vossa consideração para cada um mastigar. Existem nesta narrativa bíblica, eu diria, muitas lições que nós precisamos para o nosso crescimento espiritual. Na época do Senhor Jesus Cristo, quando Ele andou entre nós, quando digo entre nós, entre os homens,
A água era um produto escasso e difícil e poucas famílias tinham o privilégio de ter um poço particular. Tirar a água de um poço não era tarefa fácil. E além das dificuldades, a tarefa de transportar a água de poço normalmente era uma tarefa feminina, um trabalho feminino. Dificilmente se encontra um homem transportando água registrado na Bíblia. E em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós encontramos esta tarefa a ser executada por um homem. Apenas nós encontramos nesta passagem. Quando Jesus mandou os discípulos entrar em Jerusalém, o Mestre, o nosso Mestre também, o Senhor Jesus, já sabia deste homem carregando o cântaro com água. Na verdade, teriam que procurar algo que fosse raro, algo que chamasse a atenção, algo diferente. E é aqui que temos muito a aprender com a palavra. Se nós mergulharmos então em toda a Bíblia, nós vamos encontrar em toda a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, vidas que foram diferentes. Vidas diferentes. E Deus procura homens e mulheres diferentes. Diferentes como? Diferentes no seu modo de agir, diferentes no seu modo de falar, diferentes no seu modo de vestir, até de vestir, meus amigos. Diferentes em tudo. Homens diferentes que tenham fé, por exemplo, como Noé. Homens diferentes que sejam obedientes a Deus, como Abraão. Homens diferentes que sejam humildes, como Moisés. Homens diferentes que sejam valorosos, como Gedeão. E que homem valente, não é? Que foi Gedeão. Homens diferentes que sejam segundo o coração de Deus, como Davi. E que homem que foi de facto segundo o coração de Deus, mesmo quando falhou. Mas não foram só homens que nós encontramos diferentes na Bíblia. E aqui vou anunciar duas mulheres, mas nós podemos encontrar muito mais mulheres. Mulheres diferentes como Maria, que escolheu a sua melhor parte. Mulheres diferentes de fé, não fingida, como foi Lloyd e Eunice. Homens diferentes que tiveram a coragem de pregar e sofrer pelo amor de Jesus, como Paulo, como Silas, como Barnabé e muitos outros. E podemos encontrar aqui, continuar aqui, encontrar homens e mulheres diferentes. Na verdade, Deus procura pessoas diferentes. Será que eu sou uma pessoa diferente? Ou sou uma pessoa comum como todas as outras? Sim, meus amados, nós na verdade andamos aqui no mundo, cada um no seu papel, cada um no seu trajeto de vida, mas o que está em causa é a minha diferença em relação aos outros. Se eu chamo a atenção de alguma coisa, de algum detalhe na minha vida, alguma coisa que chame a atenção aos outros, que digam, por qualquer motivo, eu já ouvi isso muitas vezes, meus amados, agora é muito raro ouvir isso. Quando alguém diz assim, olha, posso fazer uma pergunta? Você é protestante? Sou. Eu vi lá o caminho. Hoje é difícil nós encontrarmos alguém que note esta diferença em nós, meus queridos. Deus procura pessoas diferentes que não seguem os padrões deste mundo, mas fazem a vontade de Deus acima de tudo e, acima de tudo, são seus imitadores. E, portanto, na nossa carreira de fé, nós temos muitas escolhas diante de nós, não é? No entanto, como seguidores de Jesus, nós temos também necessidades e precisamos muito de aprender. E aprender que não podemos andar com Deus e estar com o mundo. Sim, o que temos que interiorizar, à medida que nós vamos aprendendo, à medida que o Senhor vai falando, é cada vez mais desligarmos-nos do mundo, mesmo andando no mundo, mas mais ligados a Deus, porque a nossa cidade não está neste mundo. O meu cartão de cidadão diz que eu sou um cidadão português, mas a minha cidadania
já está registado no reino de Deus. Precisamos então de fazer uma escolha entre o mundo e a vida eterna, entre Deus e tudo o que o mundo possa oferecer. Uma vida de santidade, sim, é aqui que está o segredo. Uma vida de santidade, uma vida que não pratica as obras da carne. Uma vida de santidade é uma vida que dá o fruto do Espírito Santo. As escolhas que nós hoje fazemos farão certamente toda a diferença. Não é para o dia da manhã, é para a eternidade. Certamente que a melhor escolha é procurar a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Ali naquele lugar, naquele local, o Senhor Jesus Cristo então celebrou a ceia com os seus discípulos, naquele cenáculo, devidamente mobilado, e ele deixou a ordenança para que a celebrássemos em sua memória até à segunda vinda. E é isto que nós sempre fazemos, celebramos em sua memória. Na continuidade deste texto de Lucas 22, diz assim o versículo 17: e tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Versículo 19: e tomando um pão, tendo dado graças, repartiu, lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice. E aqui eu quero chamar a atenção, que Jesus no versículo 17 diz: e tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e repartiu entre vós. E aqui no versículo 20, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, a aliança no meu sangue derramado em favor de vós. O Senhor Jesus Cristo, Ele dispôs-se a beber este cálice, sozinho. O cálice da amargura, que nos deu de facto a possibilidade de nós hoje podermos, com alegria, com gratidão, sim, com alegria e com gratidão, nós podemos celebrar este memorial. Sempre cito as palavras de Paulo quando dirigiu à igreja. Oportunamente, se o Senhor quiser e assim for da vontade do Senhor, eu vou-me debruçar mais sobre este capítulo. Qual a necessidade que Paulo teve de corrigir aqueles irmãos da igreja de Corinto? Mas, recuperando um pouco as palavras que ele partilhou no momento de partir ou de comer o pão e o cálice por todos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças e partiu. E nós queremos dar-te graças, Senhor, por este momento, Senhor, de celebração, de podermos assim compreender aqueles momentos em que aqueles homens, depois de ter seguido aquele homem com o cântaro de água às costas, entrando naquele edifício, naquele salão, onde estava já tudo devidamente preparado para, Senhor, comeres aquela Páscoa sem igual com os teus discípulos. E é neste sentido que nós queremos também, Senhor, uma vez mais, cumprindo esse desejo, essa ordenança tua, partindo este pão como símbolo do teu corpo, Senhor. E te pedimos uma bênção, Senhor, para este pão, Senhor, que assim possamos interiorizar que foi sobre o teu corpo que tu levaste a nossa iniquidade, o nosso pecado, a nossa velha natureza, tudo que é mal em nós, Senhor, para que através desse sacrifício nós pudéssemos ser considerados de novas criaturas em Cristo Jesus. Oro agradecido ao Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu vou pedir ao Daniel e ao Quizé para distribuírem os salmos.
Jesus, depois então de ter dado graças, disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Eu vou pedir ao Zira para levar a sua voz, pedir a bênção para o cálice que nós vamos distribuir. Pai, nós te louvamos e te adoramos e te glorificamos, Senhor, porque realmente, Senhor amado a Deus, mediante deste símbolo, Senhor, que representa, Senhor amado, o teu corpo e o teu sangue. Pai, abençoa, Senhor, as nossas vidas, Senhor, e que este tal, Senhor amado a Deus, este vinho que representa ser aquele sangue vertido naquela cruz por amor de nós, Senhor. Ó Deus, nos venha, Senhor amado, ó Pai, purificar, Senhor, e limpar, Senhor amado, ó Deus. Ó, serejamos aqui, gratos aqui, Senhor, por esta morte de cruz que tu, Senhor, realizaste, Senhor, para que nós tivéssemos vida e vida contigo, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque, assim fazendo, todas as vezes que nós celebramos este memorial, como diz o versículo 26, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, estamos a anunciar a morte do Senhor Jesus Cristo, estamos a anunciar que Ele ressuscitou, não está mais no túmulo e que Ele brevemente voltará para buscar aqueles que são seus. Louvado seja o nome do Senhor. Segui o homem com o cântaro de água. Segui o homem com o cântaro de água. É o que nós precisamos de compreender, o que significa seguir o homem com o cântaro de água. Todos os que seguiram o homem com o cântaro de água, deixem-me dizer que entrarão na casa do Pai. Amém? Amém. Por exemplo, vão participar no grande banquete, está aqui escrito. Mas é necessário seguir o homem com o cântaro às costas. A sala já está reservada. A mobília está no lugar. A mesa já está posta. Tudo está preparado. Falta uma coisa. Sabe o que é que falta? Ser santo. Deus chamou-nos para a santificação. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação, como Paulo escreveu à igreja de Salónica, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. O Senhor Jesus Cristo tomou o lugar de servo quando lavou os pés aos seus discípulos e disse-lhes. Também é um versículo que devemos reter, se quiser sublinhar. Creio que muitos até já sublinharam na Bíblia.
João capítulo 13, versículo 15 diz assim: porque eu vos dei o exemplo para que como eu fiz, façais vós também. Nesta mensagem, meus queridos amados, quero deixar de facto para refletirem, para cada um de nós refletir, que o Senhor Jesus Cristo deixou-nos para refletir 7 chamados. 7 chamados. Primeiro, o chamado para a salvação. Segundo, o chamado para a separação. Terceiro, o chamado para a renúncia pessoal. Quarto, o chamado para a consagração. Quinto, o chamado para a imitação. Para a boa imitação, imitadores de Jesus. Sexto, o chamado para o serviço. Sétimo e último chamado para a prontidão. Provavelmente encontrei aqui muito mais chamados. Mas, essencialmente, o que o Senhor quer aqui esta manhã, através desta mensagem, é que nós interiorizemos. Para nós mesmos é difícil atingir a santificação. Todavia, Deus deu-nos o Espírito Santo para nos ajudar a obedecer e, sobretudo, poder vencermos. Só seremos vencedores por aquele que nos amou, se deixarmos que o Espírito Santo tenha o controle das minhas emoções, dos meus pensamentos. Às vezes é difícil, não é? Às vezes é difícil. Às vezes vem coisas ao nosso pensamento que damos conta, porquê que isto veio ao meu pensamento? Às vezes até seja mesmo um dardo inflamado de Satanás, ou alguma coisa que nos possa ajudar a despertarmos. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia, da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus, como Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. E, quase a terminar, meus queridos, deixem-me partilhar convosco mais algo que vale a pena reter. Isaías 57, versículo 15, diz assim, porque, vamos ler juntos, Isaías 57, versículo 15, juntos, e já vou-vos pedir os últimos minutos, que vão ser para aí uns 20 minutos, para ficarmos de pé, pode ser? Amém. Estou a exagerar, mas se o Espírito Santo assim quiser, amém. Estou quase a terminar. Vamos ficar de pé, meus queridos. E vamos então ler juntos estes mais 2 versículos. São mais 2 versículos que eu quero que a igreja leia juntos. Isaías 57, 15. Juntos. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habitam, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Amém. Para vivificar o coração dos contritos. Juntos também, Lucas capítulo 22, versículo 10. Lucas 22 e versículo 10. Juntos. E ele nos disse, eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando cântaro de água, seguindo até à casa em que ele entrar. Segui até à casa em que ele entrar, este homem que leva o cântaro de água. A finalidade da nossa vida é agradar a Jesus Cristo. Eu vou já pedir ao Nelson para colocar aqui o corinho Aleluia, olhando para o Calvário. A finalidade da nossa vida é agradar a Jesus Cristo. Não é para agradar a mais ninguém. Por muito que nós chegamos ao nosso espelho, à nossa casa, e possamos arranjar o mais belo que nos podemos, produzir para parecermos bem, e acho muito bem, parecemos bem, mas a finalidade é agradar a Jesus Cristo. O desejo da nossa vida deve ser este, conhecê-lo mais. O segredo da nossa vida é viver nele. E a finalidade da nossa vocação é e deve ser
sempre glorificá-lo. Portanto, meus queridos e amados irmãos, separa a sua vida completamente para Deus, seja santo como Ele mandou. Vamos cantar este corinho, creio que a igreja se lembra, olhando para o Calvário, eu posso ver a salvação. O Manuel ontem dizia-me que não se lembrava, não sabia, mas creio que vais lembrar, porque há dois aleluias, e de facto nós quando dizemos aleluia, vem às vezes mais o outro, pois há muitos aleluias, mas este, sobretudo este, eu gostaria que terminássemos assim. Podem cantar, começar? O dia assim vem atrás. Quer saber? Eu vou pedir um de vós que não espera pelo irmão e leva a sua voz ao trono da graça e ore. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui reunidos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Senhor meu Deus, obrigada por nos elegeste, por nos chamaste. Senhor meu Deus, capacita-nos a cada dia a seguir, Senhor meu Deus, um homem para seguir, Senhor, com um canto de água, a água que nos lava, que nos limpa, que nos purifica, a água que transforma todo o nosso ser, que nos dá, Senhor nosso Deus, um entendimento e sabedoria para seguirmos esta caminhada, Senhor meu Deus, que tu nos deste a cada um de nós. Senhor meu Deus, somos um corpo, fazemos parte uns dos outros, porque queremos um só Senhor, um só Deus. Sabemos que tu velas por cada um de nós para fazer cumprir a tua palavra em cada um de nós. Senhor, também sabemos, Senhor meu Deus, que só santificando as nossas vidas é que te podemos ver, seguir-te e andar perto de ti,
e um dia estarmos contigo para sempre na eternidade. Senhor nosso Deus, dá-nos essa alegria de viver já, Senhor meu Deus, o gozo, a paz, a graça que tu, Senhor nosso Deus, nos dás a cada dia para viver. E, Senhor nosso Deus, ao participarmos destes símbolos, Senhor, sejam eles para a bênção das nossas vidas e não para a maldição. Amém. Senhor nosso Deus, tu és aquele que conheces o nosso interior. Porque nada diante de ti, Senhor nosso Deus, está vedado e é oculto. Tudo te é revelado. Tu vês todo o nosso ser, toda a nossa vida, como somos, como sentimos, como vemos, como ouvimos. E, Senhor, em todo o momento sabemos que temos de ser aperfeiçoados. Ajuda-nos a olhar para ti, a adquirir, Senhor meu Deus, a cada dia, a cada momento, a tua palavra e a desejar no nosso coração de te agradar e fazer a tua vontade. Ajuda-nos a ser luz no mundo e sal da terra, a começar nos nossos lares. Ajuda-nos a contactar com os outros e àqueles que mais precisam, Senhor. Dar-nos a nossa companhia, dar-nos, Senhor meu Deus, a nossa presença, Senhor, e a termos, Senhor meu Deus, uma atitude de dar perante todos aqueles que estão à nossa volta. Amém, Jesus. Como tu te deste na cruz por todos nós, Senhor. Amém. Não vacilaste, Senhor. Foste fiel ao mandamento do Pai. E nós te agradecemos, Senhor. Porque assim sendo, Senhor amado, tu tens acolhido as nossas vidas e tens feito em cada um de nós cumprido a tua obra, Pai. Continua a aperfeiçoar esta obra em cada um de nós, para que o teu nome seja exaltado e glorificado em nós. Amém. Te agradecemos mais uma vez por estes momentos passados em união e união principalmente contigo e uns com os outros, Pai. E leva-nos na tua santa e bendita paz, não esquecendo nunca o nosso Senhor, que está continuamente connosco. O Espírito Santo nos alerta a todo momento de que os nossos passos só tenham uma direção, diante do Pai, nosso Deus. Amém. Amém. Quero, Senhor, agradecer-te, Senhor, pelas vidas, Senhor, que um dia passaram por esta casa, por estas cadeiras. A vida do Davi, que é um jovem já adulto, é o neto da Maria José, e que a palavra que o David naturalmente registrou no seu coração, Senhor, possa um dia florescer, crescer, fazer lembrar a vida deste jovem que tu és o Senhor da sua vida. Também quero apresentar-te, Senhor, a vida de Eunice, que esteve também de parabéns. A Eunice, que é filha do Alfredo e da Isabel. Senhor, que tu possas, na verdade, dar graça a Eunice, ela possa voltar os seus olhos para o autor e consumador da sua fé. Oramos, Senhor, para que este aniversário tu possas dar a prenda necessária para que eles se lembrem que tu és o Senhor da vida, Senhor. Agradecido ao Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós. Meus queridos e amados, tenham todos um bom domingo, uma boa semana e, sobretudo, sigam o homem com um cântaro de água. Sigam esse homem.